Bruno Silva, um bom dia. Olá, muito bom dia para você, Carol, Guilherme, a todos os nossos queridos ouvintes. Tudo bem por aí? Aqui tudo bem, a gente está repercutindo a sessão de ontem. Eu acho que foi quase o dobro, segundo o Guilherme, aqui na Do avaliação habitual, dele, né? do habitual, de projetos que foram aprovados lá na casa. Opa, tem coisa nova lá, hein? Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Que isso, Não tem a Bruno? famosa bola de cristal? Tem a minha lua mágica, viu, Carol? Não adiantei ontem para você o que ia rolar lá, ó. Que isso, é uma luminária mesmo? Uma luminária, você viu que bacana? Quem tá nos acompanhando aí também pelo YouTube, né, com imagens, né, conseguem ver tranquilo. Uma luminária, você viu que Parece uma bola de simpático? cristal, realmente, pra quem não tá acompanhando Não, minha pelo bolinha YouTube. de cristal, né? Eu adiantei ontem, né, Carol, o que ia Adiantou, acontecer aqui. adiantou. Não são os anos e anos ou décadas de trabalho, né? Para não dizer que a gente é velho, né? Que a gente tá jovem, mas é essa bolinha mágica sua, então. É a bolinha mágica, né, Carol? Não falei que ontem ia aprovar um monte de coisa a reboque, né? Quando a gente vai vendo aí uma série de Um monte de homenagens, né? quê? Lá no final. Reboque? Coisa a reboque. Mas Projeto É, Reboque. aprovação a reboque. Foi um as monte. polêmicas ficaram pra outra data, né? É aquilo, né, Guilherme? De Ontem a novo. gente comentava aqui, né, da sessão da Câmara das Expectativas, né? Os vereadores agora em final de mandato vão fechando o ano, aprovando o que tem que aprovar, mas aquelas medidas mais polêmicas, né, como por exemplo a questão da proposta lá que se tinha de anistia, de perdão, as multas, né, por falta de uso de máscara ou outras formas de proteção dos atos que havia na época da pandemia, foi adiada a discussão, vai acontecer posteriormente, né? E também foi adiada, né, com pedido de vista, inclusive proposto por diversos vereadores, o projeto de lei 115 de 2019, que estabelece alguns deveres do município com relação à prevenção ao uso de drogas, internação compulsória, etc., que eram os dois projetos mais polêmicos que nós já havíamos adiantado aqui para os nossos ouvintes. Acho que os vereadores preferiram deixar para depois mesmo, viu, Guilherme? Para terminar o ano de bem, vamos dizer assim, com o eleitor. Ou não, né? Depende do ponto de vista. Bom, agora o fato é que tem também, como já previsto por você, a possibilidade de uma reunião extraordinária para votar em forma definitiva o orçamento de Campinas. Aí talvez quando seja aí mais no interstício, né? A hora que a galera já tá mais descansando, Natal, entre o Ninguém está Natal e o mais Ano prestando Novo, um atenção? pouquinho antes, né? Ninguém tá mais prestando tanta atenção, baixou a poeira, aí vai lá, coloca uma extraordinária à tarde, faz a votação e avança e tá tudo certo. E vamos em frente. Agora, polêmica está tendo lá na cidade de Montemor. Na verdade, não é em Montemor, né? Foi a partir de Montemor que surgiu uma polêmica relacionada ao transporte. O prefeito Edivaldo Brich, do PSD, sancionou uma lei instituindo um programa Tarifa Zero lá na cidade. Então, transporte público de graça para os moradores, para os trabalhadores locais. E aí o programa tem aqui alguns detalhamentos, né? E a questão é, o debate, esse tipo de medida já é eleitoreiro? Existe uma discussão que foi até motivo de reportagem da imprensa? Carol, é o seguinte, né? Essa é uma bandeira, vamos dizer assim, de alguns movimentos sociais já faz alguns anos. Se a gente lembrar do que motivou 2013 e as jornadas de junho, estava lá em pauta a questão do passe livre. Lembra? Que é um movimento antigo, já na cidade de São Paulo. Não é por né? 30 E que centavos, né? Isso, exatamente, que não era na lógica, não é pelos 20 centavos, o 20, aumento da desculpa. tarifa na época, né? Mas que vem defendendo dentre as medidas a ideia do catraca livre, enfim, ou você não ter a tarifa, você ter a tarifa zero, não ter a cobrança do transporte, alegando inclusive viabilidade financeira. O que me soa preocupado aí, duas questões, Carol. Primeiro, quando você avança com um tipo de projeto como esse, você precisa ter muita clareza da dotação orçamentária, de qual vai ser o impacto para as empresas, qual é o impacto para o cofre público, mostrar de onde vai sair o recurso, se tem verba, se não tem, etc. Talvez Montemor, até pela dimensão, o tamanho do município, haja viabilidade. Né? Não vou ser leviano aqui de dizer, olha, não tem como, tal. Às vezes até tem, os vereadores vão lá, vão mostrar por A mais B que é viável diante da demanda, etc, etc, etc. Agora, o que soou mais estranho ainda é o que tem acontecido não só lá, que está se tendo esse debate a respeito da tarifa zero, né, do não pagamento, de onde viriam as transferências dos fundos, etc., mas em São Paulo, né, uma medida que vem aí até opondo o Tarcísio de Freitas e o governador e o prefeito do município, Ricardo Nunes, a respeito da tarifa zero aos domingos, né, ou seja, de você ter algum tipo de estímulo ali para poder beneficiar em tese a população. O que sou estranho, o que você muito bem adiantou, né, Carol? Às vésperas de ano eleitoral, esse tipo de medida é aquela história, né? Precisa ser muito ingênuo para não achar
que há algum tipo de interesse extremamente explícito por trás disso. Né? E isso implica no aumento do subsídio que a prefeitura tem que pagar às empresas de transporte para compensar essa perda de arrecadação com o não pagamento das tarifas aos domingos, né, no caso de São Paulo. Perfeito. Perfeito, Guilherme. Aquela famosa história, né? E se tratando de recurso público, não existe almoço grátis, né? Não tem almoço de graça. O que se tem é, de algum lugar você vai arrancar o recurso, e a questão é saber, o cobertor é longo para cobrir tudo ou vai descobrir, né? Parte aí dos outros serviços, né? De onde vai vir esse dinheiro, esse recurso, essa viabilidade? Porque ao longo do ano, o que a gente mais ouve por parte dos prefeitos é justamente o contrário. E aí não é exclusividade de São Paulo, Campinas ou nenhuma outra cidade. É geral. Falta dinheiro, falta recurso, tem que é difícil subsidiar. Precisa, às vezes, até aumentar as tarifas. E agora vem com essa história. É complicado, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? É sempre. E lembrando, Bruno, só aqui, ó, 80 cidades no Brasil têm o passe livre já hoje em dia. A maior delas é São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. Só que São Caetano, estava vendo aqui, tem uma peculiaridade, né? É uma cidade que ela é muito compacta, digamos assim, não tem um território muito grande. Sim. Então eles conseguem ter uma maior facilidade em oferecer esse transporte, que tem apenas 8 linhas de ônibus, que é uma cidade que é atendida por trens. Eu não sei se o metrô chega lá, Sim. mas a CPTM chega lá. Enfim, lá em São Caetano eles conseguem fornecer isso, mas cidades maiores é mais complicado mesmo, né? Cidades maiores é mais complicado por conta da viabilidade financeira, pensar os modais, os terminais, a distância percorrida, o custo disso. Né? Às vezes as próprias empresas têm linhas que são mais rentáveis, menos rentáveis. Por isso que eu digo, é assim, Guilherme, eu vejo sempre assim, se tratando de política pública, em tese você pode tudo. A questão é ver se tecnicamente e orçamentariamente você tem condições de fazer aquilo sem se endividar e sem gerar maiores dores de cabeça em outras áreas. Porque senão você vai acabar só transferindo o problema de uma área para outra. Né? Só corrigindo, eu falei que é a maior cidade do Brasil, não. A maior cidade do estado com transporte gratuito é a quarta maior do Brasil. A maior do Brasil é Calcaia, no Ceará, com 355 mil habitantes. Perfeito. Bom, o questionamento sobre outras áreas estarem indo bem ou não, eu me faço também sobre Montemor, porque nós tivemos há algum tempo, tudo bem, tem 2 anos aí, algumas denúncias também feitas relacionadas ao próprio prefeito que a gente está mencionando aqui, o Edivaldo Brich, na área da saúde, né? Sobre pagamento, sobre um consórcio lotado lá numa UPA, e reclamações dos atendimentos tem bem pouco, isso é fato. Mas a cidade também é menor na proporção de outros municípios que a gente faz a cobertura jornalística. E o que o pessoal realmente de Montemor estava com muita dificuldade era a questão da distribuição, o fornecimento de água, que agora promete ser resolvida, essa é uma informação recente, com as obras que foram entregues e a ponte lá sobre o rio Capivari, na divisa com Campinas e Montemor, e também a barragem que depois de ter tido aquele incidente e gerou vários problemas com a distribuição de água, teve a solução com uma obra também entregue há poucos dias. Então, a gente continua acompanhando e entendendo que para o prefeito tomar essa decisão por lá é porque os outros setores estão em dia, né, Bruno? Pois é, né? Se você vai, de alguma forma, garantir uma gratuidade como essa no serviço, né? Que é um serviço que não depende exclusivamente do município, mas tem empresas prestadoras e que, portanto, vão cobrar o repasse, você tem que ter viabilidade orçamentária. Se você não tiver, você está incorrendo em responsabilidade fiscal, inclusive, né? Exato, exato. Bom, cabe à população também, o nosso canal aqui continua aberto, de trazer informação, questionar também, denunciar, não só Montemor como as cidades da região, e a gente aqui no Café com Política fala mais sobre. Aliás, amanhã já tem pauta aqui de cidade da região que tem polêmica, viu? Mas não vou adiantar, não. Vou fazer surpresa. Vai que você adivinha antes. Vai né? que ele pega a bola de cristal Será? dele ali, né? Olha lá. Aí, ó, vai que, né? Ó. Olha, ele até desligou a luz, gente. Lá, quem Não, acho que, acompanha no acho que foi a YouTube. própria câmera. Foi a que- própria câmera? É. Eu pensei assim, como Ela que faz ele compensação. desligou a luz e tá Não. no computador e tá falando e tá escrevendo? É Aí o ajuste já automático da câmera dele. Aí já era demais, né? Ê, Bruno. Bruno, amanhã a gente gente